crianças! Como vocês estão? Eu estou com tanta saudade de dar aula lá na igreja junto com vocês, sentado naquelas cadeirinhas e a gente conversando. Mas você sabe que ainda não vai dar? Não vai dar. As nossas aulas ainda vão ser assim, filmadas e vocês acompanhando em casa. Vocês lembram que vocês receberam, o papai e a mamãe receberam um envelope. E nesse envelope tem as atividades. Corre lá agora, pega as suas atividades, o envelope com as atividades, o seu lápis de cor, tesoura, cola e a sua Bíblia, porque hoje nós vamos continuar com as nossas lições. Nós estamos estudando e sempre estudamos histórias da Bíblia. E vocês começaram a estudar com o irmão Reinaldo a história desde a criação. Mas antes da gente entrar na nossa história, nós vamos cantar um pouquinho, não é? Vamos ouvir e cantar juntos uma música que eu sei que vocês já conhecem. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Isto, a música diz, escutando, pois quem que está falando? Pois Jesus nos fala. Escutando para quê? Para obedecer. Obedecer a quem? A Jesus. E isto tem a ver com a nossa lição de hoje, com a nossa história de hoje. Vocês, como eu disse antes, começaram a estudar no começo desse ano lá, né? No começo de fevereiro, com o irmão Reinaldo, e ele começou a falar para vocês, lembrando vocês de histórias que eu sei que vocês já conhecem, que é a história da criação. E aí, então, ele contou que Deus criou o mundo. Não havia nada, era tudo escuridão. E Deus, então, ele criou o mundo, e criou um mundo maravilhoso. Criou árvores, criou flores, plantas, pássaros, animais, sol, lua, estrelas, nuvens. Tudo muito maravilhoso, muito lindo. E ele criou também o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus disse a Adão e Eva que era para eles cuidarem de todo o jardim, tomarem conta de tudo ali naquele jardim. E para crescerem e multiplicarem, ou seja, para terem filhos. E Deus disse um dia a Adão assim, Adão, você pode comer de tudo que você tem aqui nesse jardim você pode comer, menos do fruto de uma árvore. É interessante, tinha tanta fruta diferente, tinha tanta árvore diferente, tinha tanta coisa que Adão podia aproveitar. Mas um dia, Eva, passeando pelo jardim, ouviu a voz da serpente, que nós sabemos que era Satanás, e que acabou fazendo com que a Eva comesse aquela fruta, exatamente o fruto que Deus disse que não era para comer. Eva comeu, achou bom e foi lá e deu para Adão. E Adão também comeu, desobedecendo assim a Deus. E é interessante, como eu disse antes, tinha muitos outros frutos para eles comerem que eles poderiam, mas parece que eles não estavam satisfeitos. Eles foram comer um único entre uma porção de frutos. Foi exatamente aquele fruto que não era para comer, que Eva comeu, deu a Adão e Adão comeu também. E ali, naquele momento, não é, houve uma desobediência à ordem de Deus. E aí, então, eles pecaram e Deus, com amor para preservar Adão e Eva, Deus expulsou Adão e Eva do jardim e colocou anjos na porta para que eles não entrassem lá e comessem de uma outra árvore que daria vida para eles, porque senão eles iam viver eternamente em pecado e não teriam salvação.
Mas Deus então expulsou Adão e Eva. E Adão e Eva foram para outro lugar. E lá eles tiveram filhos. E entre esses filhos eles tiveram Caim e Abel. Caim fez uma oferta a Deus que não era a oferta que Deus tinha pedido. Abel fez um sacrifício, uma oferta que era do jeito que Deus tinha pedido. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. E aí, Caim se enfureceu contra o seu irmão. Ele se enfureceu porque ele ficou com ciúmes, ele teve inveja do irmão. Que coisa feia, né? A gente tem inveja e ciúmes, ainda mais do irmão da gente. E Caim ficou com tanta raiva que Caim matou o seu próprio irmão Abel. É verdade, Caim matou o irmão. Olha que coisa horrível isso. E ainda pegou e enterrou Abel. Só que aí ele ficou com medo. E ele ficou com medo e ele fugiu. Ele fugiu e foi embora para outros lugares longe de Adão e Eva. E Adão e Eva tiveram outros filhos. E entre outros filhos, Adão e Eva tiveram um filho que se chamava... está lá no comecinho, no capítulo 5 do livro de Gênesis, que começa a dizer assim: este é o livro da genealogia de Adão. Ai, meu pai, o que é isso, genealogia? Genealogia é assim, tem um homem e uma mulher. Eles têm filhos, eles têm netos, eles têm bisnetos, eles têm mais netos e mais netos. Isso é genealogia, tá? É a descendência. São aquelas pessoas que nascem como filhos, netos, bisnetos, etc., daquela primeira pessoa. E o capítulo 5 de Gênesis fala dessa genealogia, os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos, todos que vieram lá de Adão. E fala de um que se chama Sete, que era um filho de Adão e Eva. E depois de Sete, algumas descendências lá para frente, né, de alguns netos, bisnetos, tataranetos, depois de Sete, veio um homem que está lá no versículo, capítulo 5 de Gênesis, abre sua Bíblia aí, capítulo 5, Gênesis, versículo 21. E aí diz assim: Enoque. É desse homem que nós vamos falar hoje, ó, de Enoque. Enoque foi um homem descendente de Sete, que era descendente de Adão. É interessante que diz a Bíblia assim, ó, eu vou ler o que fala da história. Olha a história de Enoque, o que é. É assim, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, que era filho, teve o filho. Aí diz assim, Enoque andou com Deus. Depois que ele gerou Metusalém, ele viveu mais 300 anos, porque naquela época, gente, eles viviam muitos e muitos anos. Eles viviam muito tempo. E ele teve filhos e filhos. E Enoque viveu ao todo, ó, 365 anos. É muita vida, né, gente? E aí acabou a história de Enoque. Como assim acabou? Mas o que aconteceu com Enoque? Aí tem o versículo 24 que encerra a história. Olha só, a história de Enoque falou só que ele viveu 365 anos, o nome de um dos filhos dele, e depois diz que ele morreu, foi enterrado. Onde que ele ficou? O versículo 24 fala assim: andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. E acabou a história de Enoque. Olha que história curtinha. 365 anos. Mas a história que aparece a respeito de Enoque na Bíblia é só isso. Aparece versículo 21, 22, 23, no 24. Cadê Enoque? A história de Enoque, ela só volta a ser lembrada em um outro texto, lá no Novo Testamento, né? A gente sabe, o Novo Testamento é a parte da Bíblia que conta a história depois que Jesus nasceu. E aí, tem um texto no Novo Testamento, que é no livro de Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, ele põe lá
várias pessoas, não é, de textos bíblicos, de histórias bíblicas, que foram pessoas especiais em relação à fé e ao andar e à obediência a Deus, não é? E Enoque está lá. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 5, diz assim, ó, pela fé, Enoque foi trasladado, ele foi tirado daqui e levado para lá, não é? Para não ver a morte. A Bíblia diz que Enoque não morreu igual todas as pessoas, que ele simplesmente foi levado para o céu. Ele não foi achado, porque Deus o levara, o tomou para si. E antes dele ser levado para Deus, ele agradou a Deus. Ele havia agradado a Deus. É só isso que fala de Enoque nesse livro todinho aqui da Bíblia, ó. Todinho da Bíblia. A única coisa que fala sobre Enoque é isso. Enoque, ele andou com Deus e Deus o levou para si. Professor, mas como que isso pode acontecer? Mas a gente não tem que morrer para ir para o céu? Ora, eu vou te dizer, a Bíblia não explica como isso aconteceu. E eu vou te dizer, eu também não sei te dizer não, sabe, como que isso aconteceu. Uma vez eu ouvi uma professora contando uma história assim. Ela foi contar a história de Enoque. E aí uma criança perguntou assim, mas professora, mas como é que pode Enoque ir para o céu assim sem morrer? Aí ela contou essa história dessa maneira assim, ó. Enoque era um homem que se tornou amigo de Deus. E Enoque um dia saiu, isso ela contando o jeito dela. E Enoque saiu para andar com Deus. E Enoque começou a andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. E foi andando com Deus. E aí, um dia, Enoque estava muito mais perto da casa de Deus do que perto da casa dele. E aí Deus falou assim para Enoque, e isso a professora contou. Deus falou assim, Enoque, você está mais perto da minha casa do que para a sua. Vamos embora logo para minha casa, morar comigo? E esquece lá a sua casa e vamos embora? E aí Enoque foi. É claro que a história não é exatamente desse jeito, né, gente? Mas o que quer dizer, quando fala que Enoque andou com Deus, não é simplesmente andar, quando você anda para ir para a escola, anda para vir para a igreja, anda para ir para o parque, não é? Quando fala em andar com Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus, é obedecer a Deus, é caminhar com Deus. E foi isso que Enoque fez. Enoque andou com Deus, ele obedeceu a Deus, ele serviu a Deus, ele viveu com Deus. E aí um dia Deus levou ele para si, levou ele para o céu. Parece que não morreu, não teve uma morte, um sepultamento. Como isso aconteceu, não sei, Deus sabe. Mas o mais importante é isto. Enoque andou com Deus, ele viveu com Deus toda a sua vida, ele obedeceu a Deus em toda a sua vida. E ele foi lembrado lá no texto de Hebreus, quando fala daqueles que a gente chama heróis da fé, aqueles que foram valorizados pela fé que eles tinham em Deus. E aí eu me lembro de uma outra coisa. Hoje em dia, a gente vive num mundo que as pessoas querem ser conhecidas, querem ter fama, querem aparecer na televisão, querem ser, às vezes, até grandes pregadores, né, para saírem na internet, que eles são maravilhosos, que eles fazem programas maravilhosos, são pessoas importantes. Muita gente, às vezes, quer isso. Mas isso não aconteceu com Enoque. Enoque não tem uma história longa na Bíblia e de grande celebridade, de se tornar uma pessoa famosa no mundo. Mas teve um detalhe de Enoque que o tornou um homem que estava lá na lista dos homens de mais fé, que foi o fato dele andar com Deus. A gente não precisa de fama, não precisa ser famoso, ser conhecido no mundo, ser elogiado por todo mundo, aparecer na televisão. A gente não precisa disso. A gente precisa
é andar com Deus, é ter Deus como nosso melhor amigo, de tal maneira que um dia a gente andando com Deus, Deus nos leve, seja pela morte, seja do jeito que for, mas que Deus nos leve para Ele, Deus tome a gente para Ele. Mas o importante é a gente viver e andar e obedecer a Deus. Não é ser famoso, ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa importante no mundo, não. Isso não traz nada de grande para a vida da gente. O que traz de grandiosidade à nossa vida é a nossa fé em Deus, é andar com Deus. E que a gente possa fazer que nem Enoque, que a gente possa ser lembrado quando a gente, por exemplo, morrer, daqui uns 50 anos depois que eu morrer, eu quero ser lembrada como uma pessoa que andava com Deus. E não uma pessoa que fez isso, que fez aquilo, que apareceu naquilo, que foi importante, que apareceu na televisão. Não. Essa fama aí, ó, some. As pessoas nem lembram mais depois de um tempo. Mas o andar com Deus, o obedecer a Deus, isso é importante. Por isso, Enoque é uma história muito curtinha, não fala quase nada da vida dele na Bíblia, mas fala o principal. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. E este é o versículo que a gente tem para hoje. Nosso versículo de hoje é esse. Andou Enoque com Deus. É curtinho, igual a história de Enoque. Então é fácil para você lembrar. Então está aqui, ó. E andou Enoque com Deus. Onde esse versículo está na Bíblia? Gênesis, aí faltou uma letrinha aqui que eu tinha esquecido de colocar. Ó. Gênesis 5, 22. Então, vamos repetir comigo? Ó, e andou Enoque com Deus. Gênesis 5, 22. Que você possa também andar com Deus, não é? Também como Enoque andou. Por quê? Porque Jesus, gente, ele é o nosso melhor amigo. Ele é o melhor amigo que eu posso ter na minha vida. A gente quer ter amigos, não quer? Quem não quer? Eu gosto muito dos meus amigos. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma porção de amigos. Mas de todos os meus amigos, o melhor amigo que eu tenho é Jesus. Então, se você andar com Deus, você tiver Jesus como seu melhor amigo, você vai viver como Enoque. Deus, algum dia, vai o tomar para si, para Ele mesmo. E aí, você vai ter uma vida completa, uma vida completamente feliz, que é a vida com Deus. Ok? Então, vamos ouvir mais uma musiquinha aqui? Quem é o nosso melhor amigo? Jesus! Ah, eu não ouvi. Quem é o nosso melhor amigo? Jesus! Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor.
agora nós vamos orar nesse instante e pedir a Deus para que Deus dê forças para a gente, porque às vezes não é muito fácil andar com Deus, não. Como assim que não é muito fácil? Ora, você tem os seus coleguinhas na escola. Você vai ter uma porção de coleguinhas seus que vão ser amigos, mas muito amigos mesmo. Mas tem alguns que eles vão ser aqueles amigos fingidos. Eles vão chamar você para fazer coisa errada. Eles vão chamar você para jogar pedra na casa do vizinho, para roubar, para fazer coisa errada. Desobedecer mamãe, papai, desobedecer a Deus, não querer saber das coisas de Deus. Esses amigos, eles não são amigos de verdade. O amigo de verdade, o melhor amigo é Jesus. Esse é o amigo de verdade. A gente tem outros amigos também que são de verdade, né? Que a gente tem que ter mesmo, bastante colegas e bastante amigos de verdade. Mas tem alguns amigos que convidam você para fazer aquilo que não agrada a Deus. E você precisa ter forças nessa hora para dizer para ele assim, não, eu não vou fazer coisa errada, porque não é isso que Deus quer que eu faça. Isso não é certo e eu vou obedecer a Deus. Por isso eu disse, às vezes não é muito fácil, mas a gente precisa pedir a Deus. E Deus dá forças para a gente dizer não para as coisas erradas. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai do céu, obrigada porque essa história bem pequenininha de Enoque, que foi colocada na Bíblia para a gente aprender, para a gente ler, ela nos ensina uma coisa muito grande a respeito da vida de Enoque, que ele andou com o Senhor, que ele obedeceu ao Senhor, que a fé dele no Senhor foi tão grande que o Senhor o chamou para si, que o Senhor o levou para morar com o Senhor. Ajuda a gente a cada dia reconhecer que o Senhor, que Jesus é o nosso melhor amigo e que é a Deus que a gente deve obedecer e dizer não quando as coisas forem erradas e dizer em sim para as coisas de Deus. Que a gente possa ser que nem Enoque, que a gente possa andar com o Senhor Deus e que a gente possa obedecer ao que o Senhor Deus nos ensina através da Bíblia. Abençoa cada criança para que eles possam ter forças para dizer não às coisas erradas, que eles possam, como Enoque, caminhar com Deus, com o Senhor, até que o Senhor os leve. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai pedir a papai e mamãe para abrir o seu envelope, pegar a sua tarefa e lá tem tudo explicadinho direitinho. Para você colorir, cortar, tem um cordãozinho, um barbantinho que você vai pendurar lá no Enoque e ele vai subir até as nuvens. Ele vai andar e depois vai subir até as nuvens. Isso o papai e a mamãe vão fazer com você, tá bom? Um beijão muito grande. Até semana que vem com outra história seguindo as nossas histórias da Bíblia. Fiquem com Deus. Tchau!